Olá, eu sou Estela Rossato e bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre psicologia positiva, fé e neurociência. O tema de hoje é orgulho. Você acha que orgulho ele é bom ou ele é ruim? E por quê? Aproveita já, deixa seu like, ativa o sininho e vem comigo. Olá, bem-vindo ao vídeo Orgulho, bom ou mal? Por que me surgiu essa ideia? Para quem é cristão, vai na igreja sempre e tal, o orgulho geralmente é considerado como mal. Tem um versículo clássico que diz que o orgulho precede a ruína. E a gente consegue entender o porquê. Só que daí, quando eu estava fazendo minha especialização, numa aula, eu estava falando que, na verdade, o orgulho, ele cura a vergonha. Eu falei, bom, se o orgulho ele cura a dor da vergonha, então ele é algo bom. No caso, minha professora, ela era LGBTQ+, QIA+, desculpa, e tava falando dos movimentos, né, que tem, e como essa questão do orgulho é importante. E aí eu fui estudar, eu falei, não, eu preciso entender se o orgulho, no final das contas, ele é bom ou ele é mal? Porque na Bíblia a gente sempre ouve que ele é mal, que a gente tem que ser humilde, e daí também eu lembrei de quando eu era pequena, eu falava pra minha mãe, uma vez eu falei pra ela, eu falei assim, mãe, eu fico falando pra mim que eu sou feia, que eu sou burra, tal, pra eu ser humilde. A mãe, assustada, falou, não, você não tem que fazer isso, isso não é humildade. Então aí entra também um conceito, não só se o orgulho ele é bom ou mal, mas o que o orgulho significa, de fato, ou o que a humildade significa, de fato. Porque as palavras, muitas vezes, elas têm uns sentidos primários, e depois eles vão criando outro significado, né? Então tem também o significado pejorativo que a gente acaba levando. Então acho que o orgulho ele acabou saindo do pejorativo e indo para algo bom, e a humildade pegou algo que seria uma virtude bíblica, sendo considerada algo ruim. Vamos ver no dicionário o que isso quer dizer primeiro, daí a gente consegue evoluir mais com essa conversa? Eu tô com a minha colinha aqui, então vou ler para vocês uma resumida o que eu peguei no dicionário. Significado de orgulho: altivez de quem faz alarde de suas próprias qualidades, arrogância. Sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades, ou com as realizações de outra pessoa. Tenho muito orgulho do meu filho, por exemplo. Aqui, quando você fala em sentimentos de satisfação, felicidade não é um sentimento de satisfação, sabe? Talvez ser orgulho mesmo, porque daí você continua aqui na definição de orgulho. Excesso de admiração que o indivíduo tem a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades ou ações. Então, quando você fala num orgulho bom, talvez você esteja falando de ser feliz com você, não de você ter... Não faz sentido você ter orgulho de algo, a meu ver, que você não teve responsabilidade nenhuma sobre isso. Então, não faz sentido eu ter orgulho de ter cabelo castanho, porque eu não escolhi meu cabelo castanho. Na verdade, o loiro ele é pintado, né, gente? Ó, aqui é a raiz. Não faz sentido eu ter orgulho de calçar 38, porque não fui eu que decidi calçar 38. Eu posso ser feliz com o tamanho do meu pé, eu posso ser feliz com a cor do meu olho, com a cor do meu cabelo, ou não tão feliz e tentar mudar, ou enfim, o ponto não é esse. Mas eu acho que felicidade aí é uma palavra que se enquadra mais de você estar feliz com você, não ter orgulho disso, porque isso não significa que você é melhor ou mais apto. Mas vamos lá. Significado de soberba. Por que eu tô falando isso? Porque soberba, muitas vezes, e orgulho são sinônimos. E na Bíblia há várias traduções de orgulho e soberba. Então, soberba. Sentimento de superioridade em relação a outra pessoa. Orgulho, altivez, arrogância, presunção. Então, a soberba a gente consegue ver claramente, não, é só ruim. O orgulho tem uma linha tênue que a gente vai se achar bom ou melhor, ou tentar se auto-engrandecer, não sei se existe essa palavra, né? Versus a soberba, que já tá bem claro. Humildade. Qual que é o significado de humildade? Qualidade de humilde, de quem é modesto, simples e não expressa vaidades. Qualidade que tem consciência de suas limitações, modéstia. Isso é algo também que a Bíblia fala muito. A gente tem que ter consciência das nossas limitações. Todos nós temos limitações, não temos que ter vergonha em relação a isso. Muitas vezes a gente acha que nós não somos dignos. E vergonha, nessa aula que eu estava tendo também, que eu achei muito interessante, a vergonha ela é uma dor insuportável. É uma das piores dores emocionais que o ser humano pode sentir. Porque ele se sente inadequado, que ele não é digno de amor. E a maior necessidade do ser humano é de ser amado. Nós somos seres sociais. Por mais antissocial que você seja, você precisa se sentir aceito. Então, aí vem, qual que é o significado de vergonha? É isso que eu quero trazer para vocês. Vergonha é um ato vexatório que humilha, desonra. Ato indecoroso que provoca indignação,
Dor causada pelo sentimento de inferioridade. Isso é uma dor muito profunda de muitas pessoas. Aí eu volto pela questão do orgulho. Cara, você ter orgulho de ter quem você é uma cura, é uma ferramenta. Por isso que existem tantas bandeiras. Então, o orgulho é bom, a gente tem que falar. Teve algumas pessoas que na enquete responderam, talvez, porque na enquete que eu fiz, 63% falou que o orgulho oh, meu Deus. Na enquete que eu fiz no Instagram, 63% respondeu que o orgulho era mal. Os outros responderam que era bom. Mas algumas pessoas me mandaram inbox e falaram, não sei, depende do caso, é bom você ter orgulho de você mesmo, né? Então a gente tem que entrar aqui no assunto do ego. O que de fato o orgulho faz, o que acontece com a nossa mente, com o nosso cérebro, né, na neurociência, e o que o orgulho faz. Quando nós precisamos dessa afirmação do orgulho, quando a gente precisa desse orgulho para se sentir bem, é como se o nosso corpo liberasse dopamina. Eu já falei desse hormônio algumas vezes. Eu vou deixar aqui até o vídeo Nós Amamos Condenar, que explica bem essa questão. A dopamina, então sempre quando a gente fica feliz com a gente mesmo, a gente libera essa dopamina. Então quando nós realizamos algo que a gente fica orgulhoso do nosso feito, nossa, olha que legal. E é legal de fato você reconhecer algo bom que você fez, ficar feliz com o que você produz, com o que você tem e com quem você é. Mas quando você precisa desse reforço constante, o orgulho ele envolve isso. Ele é como se você estivesse alimentando o seu ego. Então, o nosso ego, ele é um viciado em dopamina, assim, tipo craqueiro. Você tem que estar sempre reforçando, porque quando você não reforça, ele entra em crise de abstinência. E ele te ataca, somente te ataca, o quê? Falando que você não é digno, que você é incompetente, que você é burro, que você é feio, que você não devia ter feito nada. Enfim, o cérebro consegue ser bem maldoso quando ele tá em escassez de dopamina. Por quê? Porque você precisa depois tentar recuperar. Então o orgulho ele tem essa faca de dois gumes. Ele pode ser, ao mesmo tempo que uma armadura para te proteger, porque você fala, não, com esse orgulho, então eu não vou sentir vergonha, porque eu tenho orgulho de quem eu sou, do que eu faço, e enfim. Só que se alguém penetra essa armadura, a dor, ela é imensa. E por que Deus, então, condena o orgulho? Porque é essa questão de ser humilde. Ok, então, se o orgulho pode ser uma ferramenta, por que então as igrejas e a Bíblia não fala pra gente usar isso a nosso favor, né? Porque simplesmente, quando nós temos a Deus, quando nós buscamos conhecê-lo e mais intimidade, nós não precisamos dessa ferramenta. Deus mandou Jesus para quê? Para libertar os cativos. O que é libertar os cativos? É libertar o humano das prisões que nós temos. E a maioria das nossas prisões está aqui, ó, na nossa mente. Ou no coração, que hoje sabe que vem da mente também. Quando nós não temos mais o problema da vergonha, tem um Salmos que diz que o Senhor cura os corações atribulados, Ele enfaixa as feridas, Ele nos restaura, Ele nos faz novos, nós temos que nascer de novo. Olha só, quando nós somos libertos e nascemos de novo, nós não precisamos mais dessa armadura, que é o orgulho. Então podemos ser humildes e vivermos em paz. Vou contar agora para vocês, uma vez que eu li um livro falando sobre a pressão do peixe. A pressão do peixe, se ela está viajando. Você vai entender. Tem um livro, uma vez que eu li, que ele dizia que o peixe, tem peixes que se faz assim, a pele são super fininhas e moram nas profundezas do oceano, assim, onde não chega nem luz. Você fala, cara, como que esse peixe ele não implode, né? Ele não é esmagado pelo peso da água? A explicação científica disso é porque a pressão interna dele é maior do que a pressão externa. Então, se a pressão interna dele está empurrando a pele para fora e tem a pressão da água interna, ele não implode. Agora, se a gente tem uma pressão externa muito forte, maior que a nossa pressão interna, a gente, que é os mergulhadores aprendem em relação até onde pode mergulhar ou não, como subir também para não dar um problema na respiração no pulmão, por causa da pressão da água. Então, quando você precisa do orgulho para se sentir bem, você está colocando o quê? Uma carcaça em volta, sei lá, você está entrando num submarino para entrar lá no fundo, você está colocando uma proteção para não ser ferido. Qual que é o plano de Deus pra gente? Que a nossa pressão interna, a nossa fé e a nossa felicidade seja maior do que a pressão do mundo, independente do que o mundo fale a nosso respeito. Eu quero te contar hoje a história do John Kennedy Toole. Ele é um escritor que ele escreveu Uma Confraria de Tolos.
Esse escritor ele tentou publicar esse livro por várias editoras e foi extremamente rejeitado por todas elas. E ele acabou se matando dentro do seu carro em uma estrada deserta. Depois da morte dele, a mãe dele descobriu o livro e decidiu que ia publicar esse livro a qualquer custo. Até que ela conseguiu uma editora que publicasse o livro. O livro simplesmente ganhou o prêmio Pulitzer, não sei se é assim que fala direito, ok? De literatura. Pensa comigo. O livro tinha menos valor quando ele foi rejeitado? A obra tinha menos qualidade porque ela foi rejeitada versus depois que ela ganhou esse prêmio? Ou simplesmente não era o momento? Então essa é a armadilha do orgulho. A gente precisa se provar e precisa de uma afirmação constante também do outro ou de nós mesmos pra gente ficar dando essa droguinha pro nosso cérebro. Senão acho que não é bom o suficiente, sendo que se a gente simplesmente faz e simplesmente na hora certa o que for nosso, vai vir, Deus vai dar. A humildade é como se ela fosse um estado, e ela não é um estado natural, tá? Nossa natureza, nosso corpo não é humilde, tá? Por natureza. E deixando claro que ser humilde não é se achar pior, é estar contente e ciente do que tem, até disposto a ir atrás de coisas melhores. Nada impede. Você tem que ter uma autocompaixão, você tem que ter um amor próprio, sendo humilde. Mas quando você se ama e tem autocompaixão, você também vê os seus defeitos, você tem consciência deles. E você tem consciência que não só você tem defeitos, como outras pessoas têm defesa. Então é como se fosse um exercício físico, mental, constante, para não deixar nosso cérebro nos controlar, judiar de si mesmo, te botar para baixo. E também respeitar o outro, porque quando você é humilde, você vê a qualidade no outro, você respeita o que o outro tem de fraquezas, porque você sabe que você também tem. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, deixa aí pra mim, que eu vou ficar muito feliz em responder. Um grande beijo, Deus abençoe.